Olá, nesse vídeo vou falar sobre funções de linguagem. Primeiro que função de linguagem não quer dizer figura de linguagem, tá? Figura de linguagem é uma coisa, função de linguagem é outra, tá? Vamos falar de função de linguagem. A função de linguagem foi tratada, foi explicada, foi criada, né? Estudada por um cara chamado Roman Jakobson, que fez uns esquemas sobre o modo como a comunicação se dá entre as pessoas, entre as coisas. Então, por exemplo, ó, eu estou falando com você, eu sou o emissor, eu mando uma mensagem para você, tá? Essa mensagem que eu estou te dando é ensinando sobre coisas da língua portuguesa. Você que está aí do outro lado, você é o receptor, você recebe aquilo que eu falo. Então, emissor, mensagem, receptor. Eu uso um canal. Qual é o canal? O vídeo, o ar, porque o ar vai levar a minha voz até o microfone. O microfone vai transformar em mídia, né? Em coisa eletrônica até chegar em você, até chegar no seu ouvido aí. Esse aí é o canal. O contexto, qual é o contexto? Você aprender língua portuguesa, você precisa entender isso aí, ou você quer passar no vestibular, você tem uma referência fora, né? É o contexto do porquê que eu estou ensinando português para você, tá? E o código é a língua portuguesa, eu uso a língua portuguesa, eu uso a mão para falar, eu uso um óculos, entendeu? Eu não estou aqui de biquíni, né? De sunga, numa praia. Então eu estou aqui encanando o professor, eu estou usando um código, estou usando a mão e estou usando o meu código. Aqui o mais importante, claro, é o código, que é a língua portuguesa. A língua portuguesa. Podia ser um índio e está fazendo fumaça para você, mas aqui eu estou usando a língua portuguesa, esse é o código. Então, resumindo, emissor, receptor, você. Canal aqui é o YouTube, é o ar, né? YouTube. A mensagem é a matéria que eu estou dando para você, tá? E o código é a língua, tem o visual, tem tudo, né? A coisa, mas a língua portuguesa aqui é o código que eu estou usando para nos entendermos, tá bom? As funções de linguagem existem para mostrar quando uma dessas coisas predomina sobre as outras, tá? Então, por exemplo, ó, função referencial. A função referencial, ela predomina sobre o contexto, quando o contexto é a coisa mais importante. Quando acontece, por exemplo, no jornal. O jornal existe para te explicar, te informar sobre o contexto histórico, o contexto social. Então, a função referencial, ela é focada no contexto, no que está fora, tá? Vai aparecer em linguagem científica, vai aparecer em linguagem de livro didático, tá? Em explicações. Então, toda vez que tiver uma explicação, uma teoria, né? Uma informação, a função que predomina é a função referencial. A função emotiva já é focada em mim, emoção. Então, você pode chamá-la de função emotiva ou expressiva. Quando tudo o que está acontecendo aqui em termos de comunicação está focado em mim. Olha, eu começo a chorar as pitangas e digo, nossa, eu moro numa cidade pequena, que não há oportunidades, eu faço isso, eu faço aquilo. Então percebe que está focado no eu, tá? Toda vez que eu foco no eu tenho função emotiva ou função expressiva, tá? Usa emotiva que é melhor. Então, quando a mensagem é focada no eu, prevalece a função emotiva. Se por acaso eu focar em você, a mensagem e o contexto comunicativo,
aí é função conativa ou apelativa. Aí eu falo para você, então, por exemplo, ó, lembra aquela propaganda antiga? Compre batom, né? Aquela para vender aquele chocolatinho. Compre batom, compre, você compre. Então, ó, é quando eu dou sugestão, eu dou ordem para você, então, ó, faça isso, faça aquilo, né? Ou que tal se você aprender uma outra língua? Eu estou focando em você, aí a função é conativa ou apelativa, tá? Focando no receptor. Eu posso focar no canal, tá? Quando eu testo o canal, de repente eu olho aqui e eu pergunto: você está me ouvindo? Estou testando o canal. Alô? Estou testando o canal, tá? Aí a função fática, tá? Quando eu testo o canal, tá focando no canal. Então, ó, você está me entendendo? A função fática. Tem também a função poética, quando eu foco na mensagem. Quando faz poesia, não exatamente, mas quando eu brinco com as palavras, tá bom? Poesia é função poética, porque quase sempre o poeta brinca com palavras. Então, por exemplo, eu posso fazer uma figura de linguagem, ó. Mônica é um travesseiro, de tanto dormir. Estou brincando com a palavra travesseiro, então é função poética. Uma poesia, muitas vezes, tem as duas coisas, porque ela tem a função emotiva, a pessoa está chorando a pitanga dela, e também a função poética. Então não é porque é uma poesia que precisa exatamente prevalecer a função poética. Pode ser que tenha uma poesia que o cara está falando só as pitangas dele e não brinca com as palavras. Aí a função emotiva predomina. Mas se ele brinca com as palavras, aí é a função poética. E a função poética não precisa ser exatamente com poesia. Então, por exemplo, ó, vou pegar um exemplo aqui de exemplo. Lembra aquela brincadeira? Ó, enquanto o jarro arranha, aranha, aranha arranha o jarro. Enquanto a aranha arranha o jarro arranha, aranha. Não é poesia, mas há uma brincadeira de palavras. Função poética. E por último, a função metalinguística é aquela que fala do próprio código, tá? Ela foca no próprio código. Para você entender a função metalinguística, é assim, ó. Quando eu uso o próprio código para falar do código, complicação, vou simplificar. Uma música que fala de música, uma música que fala de compor música, ou uma poesia que fala sobre poesia, uma pintura que mostra um cara pintando. Tá? Isso é função metalinguística. Eu estou focando o código, estou focando exatamente aquilo que eu uso para falar, ou para me expressar. Tá? Então, se você vê uma música falando de tocar música, ou uma poesia falando de fazer poesia, ou um quadro falando de como pintar, ou mostrando um cara pintando, função metalinguística. Um desenho de um cara desenhando, o próprio desenho, né? Função metalinguística, tá? Um texto falando sobre como escrever redação, tem função referencial, mas tem função metalinguística, tá? O importante é você perceber que um texto ou um quadro, qualquer coisa, não tem só uma função, ele tem várias às vezes, mas tem uma que predomina. Então, um jornal predomina a função referencial, tá? Um texto falando de si mesmo predomina a função emotiva, tá? Uma poesia pode ter a função emotiva, mas pode ter o predomínio da brincadeira de palavras, função poética, tá? Estou falando com você no telefone, alô, 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 função fática, né? Estou testando o canal, tá? Se eu foco em você, olha, faça isso, faça aquilo, função apelativa ou conativa. O que é importante você saber é que tem essas funções, um texto pode ter mais de uma e geralmente predomina uma, aquela que predomina é a que você deve colocar no exercício geralmente.